Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o versículo de número 15. Assim está escrito: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Aqui está uma firme convicção de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, quando ele estava diante de um tribunal para ser julgado pelo governador Félix, à época, e foi-lhe dado então uma oportunidade e ele começou a fazer a sua exposição, a sua defesa. E ele afirmou neste versículo que li o que era que dominava o coração dele. Porque para Paulo não importava se vivo estivesse ou se fosse morto. O que pesava e o que mais dominava o coração dele era ter a convicção de que ele era de Cristo, seja pela vida, seja pela morte. Não importa. O importante é ser de Cristo. Sendo de Cristo, se pela vida, somos dele. Se pela morte, continuamos sendo dele. A morte não vai alterar a condição de vida que a pessoa teve aqui fisicamente. Se viveu em fé, em temor, obediência, lealdade, sinceridade, servindo a Deus, vivendo no caminho da justiça, certamente, ao morrer, ele será apresentado diante do Senhor no momento da ressurreição, na condição em que ele morreu, como salvo, como, de outra forma, que alguém, quando morre, sem ter reconhecido Jesus como Salvador, sem ter passado pela experiência da salvação, também morre, é sepultado e um dia será ressuscitado, na mesma condição em que morreu. Por isso é que nas Escrituras está escrito, lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, e o versículo de número 27, está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Uma vez, fisicamente, vindo depois disso o juízo. Então, o trâmite entre a morte e a ressurreição para apresentar-se diante do Senhor não vai ter nenhuma alteração na condição de vida em que a pessoa estiver. Ele vai comparecer como viveu aqui na terra. Foi o que o Senhor disse através do profeta Ezequiel: se o ímpio vier a praticar a justiça e morrer na prática da justiça, não será levado em conta as iniquidades, porque no ato ele estava na prática da justiça. Bem como, se o justo vier a praticar iniquidade e morrer nas iniquidades, não será levado em conta a justiça que fez. No estado em que ele morreu de iniquidade, ele será então apresentado diante do Senhor para receber o que os seus feitos merecerem. Então, tudo isso é o que nós observamos que a palavra de Deus ela traz para nós. Então, é muito importante observarmos isto e não acreditarmos em algo duvidoso, que não importa como eu vivo aqui, no momento em que for chamado para a ressurreição, eu vou ser ressuscitado como salvo, como sendo do Senhor, desfrutando os benefícios da salvação, da eternidade. Então, está tudo certo.
Então, isto quer dizer que todos que morrerem vão ser beneficiados por ocasião da morte. Mas quando olhamos a palavra de Deus e começamos a analisar sobre este assunto, nós observamos que está claro nas Escrituras Sagradas que haverá uma diferenciação entre as ressurreições dos mortos. Por quê? Haverá ressurreição de justos e haverá ressurreição de injustos. Portanto, haverá dois tipos de ressurreições. E a palavra de Deus afirma isso categoricamente para não deixar nenhuma dúvida em quem quer que seja. Quando nós observamos a palavra de Deus, deixou registrado o profeta Daniel, lá no capítulo 12 do seu livro, está escrito assim, Daniel, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então aqui já há uma diferenciação. Vai haver a ressurreição de uns para a vida eterna e de outros para vergonha e desprezo eterno. Então, situando-se por aqui, nós já encontramos que haverá sim dois tipos de ressurreição. Quando nós vamos ao Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 5, os versículos 28 e 29, está escrito assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos os que morreram ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós já vimos aqui, conforme Paulo deixou registrado, no versículo que li, haverá ressurreição de justos e de injustos. No livro do profeta Daniel, nós observamos que haverá também esta diferenciação que relatamos aqui, que dá o seguinte, em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: muitos que dão no pó da terra ressuscitarão para vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então vão ressuscitar para viver eternamente, e outros vão ressuscitar para vergonha e desprezo também eternamente. Aqui em João, nas palavras de Jesus, haverá a ressurreição da vida e haverá a ressurreição da condenação. Então, nós encontramos este ponto bem esclarecido aqui. Então, que vai morrer? Todos vão morrer. Por que todos vão morrer? Porque Adão, quando desobedeceu a Deus, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. A consequência final de uma vida de pecado é a morte. O que ocorre é que esta morte que estava dominando e sentenciando a vida de todo ser humano, por ocasião da vinda do Senhor Jesus, como cumprimento do plano de Deus para efetuar a obra da redenção, uma obra de caráter eterno, ele entregou-se a Deus em favor dos pecadores. Então, através de Jesus Cristo, agora, o homem morto em delitos e pecados, ele pode em Cristo ser ressuscitado espiritualmente. Recebe o perdão dos pecados, a transformação da vida, passa a ter uma vida espiritual com Deus que tinha perdido no Éden. Porém, a vida física segue a sua lei. Ela termina com a morte. Todos vão passar pela morte.
Porque a Escritura afirma que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas será vencido, só que será o último inimigo. E aí vai haver aquele cântico de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Conforme observamos aqui no capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz aqui: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas fomos restaurados, salvos e libertos por Jesus, e no dia da ressurreição bradaremos triunfantemente este cântico de vitória sobre a morte. A morte não terá domínio a partir daquele instante sobre a nossa vida. Então Jesus veio, e Jesus provou também a morte física, como todos os demais provam, porque Jesus veio como homem, mas a sepultura, a morte, não teve poder de detê-lo ali. Jesus triunfou sobre a morte. Ele aniquilou o poder da morte através da sua morte, e então a morte passou a ser subjugada. Quando ele ressuscitou e na revelação do Apocalipse apareceu a João, ele disse: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Então Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é diferente de outras ressurreições que a Escritura apresenta. Por quê? Porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E ao ressuscitar, ele foi glorificado por Deus. Porque há exemplos na Escritura de pessoas que foram ressuscitadas, eu costumo chamar restauradas à vida física. Porque eles morreram, foram restaurados, voltaram a viver e depois, com o tempo, voltaram novamente a morrer fisicamente. Estes são os exemplos que estão lá, por exemplo, nos dias de Elias, quando a viúva de Zarefate tinha o seu filho, e o filho dela enfermou e morreu. Elias foi lá, deitou-se sobre o menino, aqueceu e orou por ele, e o Senhor Deus fez voltar o espírito daquele menino, e a vida dele foi restaurada, e ele foi entregue vivo à sua mãe. Depois ele voltou a morrer. Outro caso foi de Eliseu, com o filho da sunamita. Ela não tinha filho, Eliseu recebeu uma bênção dela e deu a palavra de Deus que ela teria um filho. Ela abraçou um filho e quando ele estava na sua adolescência, ele teve uma forte dor de cabeça e veio a morrer. Ela o colocou no quarto de Eliseu, ele chegando, orou, deitou-se sobre o menino e o menino foi restaurado e ele entregou o menino vivo à sua mãe. Nós temos o exemplo de Jesus. Quando Lázaro morreu e já haviam sepultado-o, depois de 4 dias, Jesus chega lá e diz a eles: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Levaram Jesus ao sepulcro e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu e voltou a viver. Depois, com o tempo, ele voltou a morrer. O outro caso, nós observamos daquele jovem Eutico, que Paulo estava pregando, ele estava sentado à janela e dormiu e caiu. E diz a Escritura que ele caiu morto. Paulo desceu, o abraçou, orou a Deus, o Espírito voltou e ele foi restaurado à vida e apresentaram aquele jovem vivo. O outro caso foi de Pedro, quando Dorcas morreu e as mulheres chamaram a Pedro. Pedro foi lá ao quarto, orou sobre ela e depois chamou-a pelo nome e ela abriu os olhos e ele então entregou
Dorcas viva para aquelas irmãs. Um outro exemplo de Jesus, e depois ela voltou a morrer, foi o caso do filho da viúva de Naim. Ele tinha morrido, estavam já levando para o sepultamento. Jesus parou aquela procissão, chamou o jovem, ele assentou-se e Jesus o entregou vivo à sua mãe. Depois ele voltou a morrer. Então, nestes casos, foram restauração de vida. Mas o caso de Jesus não. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E ele permanece vivo e atuante até os dias de hoje. E a nossa alegria maior foi que Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E como diz a Escritura, em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15 e o versículo de número 20 e 21 diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, veio por Jesus. Então, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, e aqui ele próprio demonstrou, Deus o ressuscitou dos mortos. E nós observamos aqui, então, que a Escritura define dois tipos de ressurreições, conforme já havíamos dito. Então, haverá a ressurreição dos justos e dos injustos. Haverá a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Haverá a ressurreição para, conforme Daniel deixou registrado no seu livro, para a vida eterna, e haverá a ressurreição para desprezo eterno. Com Jesus, ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Com Paulo, ressurreição dos justos e ressurreição dos injustos, diferenciando uma coisa de outra coisa. Por isso é que os apóstolos, em Atos, no capítulo 4, o versículo 33, deixou gravado assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A ressurreição de Jesus deu um novo ânimo, esperança, expectativa e convicção ao coração dos que servem ao Senhor, porque Jesus foi o primeiro, o modelo do que vai acontecer com os salvos por ele aqui na terra. Paulo, ao escrever 1 Coríntios, ele diz-nos aqui, versículo 3 e 4 do capítulo 15: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, e o versículo de número 25, está escrito assim, o qual, versículo 24 e 25, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Deus abençoe, irmã Doraci. Então, Jesus ressuscitou para nossa justificação. A mensagem, a pregação a respeito da ressurreição de Jesus nos encanta, nos admira, nos alegra, nos fortalece, nos encoraja saber que nós estamos incluídos nesta promessa da ressurreição. Haverá sim ressurreição. Quando nós observamos no capítulo
1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16, está escrito assim, sobre os que dormiram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados. Mas o caso hoje é da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 52. Observe como ficou registrado. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 20, os versículos 5 e 6, ficou registrado o seguinte: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então nós observamos aqui, afirmando claramente, 2 tipos de ressurreições que haverá. A ressurreição para a vida e a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o desprezo eterno. Nas palavras de Jesus, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Nas palavras de Paulo, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Nas palavras do apóstolo João, que recebeu a revelação, haverá a primeira ressurreição e haverá a segunda ressurreição. Então, aqui estamos situados, então, que a ressurreição vai acontecer. Porém, 2 tipos de ressurreição. Uma para a vida, outra para a morte. Uma para os justos, outra para os justos. Uma para a vida eterna, outra para o desprezo eterno. Uma chamada primeira ressurreição, outra chamada segunda ressurreição. Então, dito isto, a nossa alegria está em estarmos firmados no Senhor Jesus, alimentados pela promessa de que Ele virá para ressuscitar os que morreram em Cristo. E se a ocasião da volta de Jesus para este ato nós estivermos dormindo no pó da terra, ou seja, nós já tivermos morrido fisicamente, nós temos uma promessa de que nós seremos ressuscitados. Então, compete agora saber em que condição está a nossa vida. Essas 2 ressurreições, elas não vão acontecer ao mesmo tempo. Por isso que nós entendemos que diz, haverá ressurreição para a vida e haverá ressurreição para a morte. Quer dizer, 2 coisas distintas. Haverá ressurreição dos justos e haverá ressurreição dos injustos. São coisas realmente distintas. Na primeira ressurreição, por ocasião da volta de Jesus, a Escritura afirma que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a primeira ressurreição, chamada de ressurreição para a vida, ressurreição dos justos e primeira ressurreição, ela dá-nos a entender que é a ressurreição dos salvos por Cristo Jesus. E isto será na ocasião do arrebatamento. Depois de passado este período em que a terra estará sofrendo a grande tribulação e os ressuscitados e arrebatados por Jesus estarão às bodas do Cordeiro, terminando a grande tribulação
Jesus estabelecerá aqui na terra o reinado de 1000 anos de paz e justiça. Terminado estes 1000 anos, quando Satanás estará preso, ele será solto por um pouco tempo e depois então se estabelecerá o juízo do trono branco. Este juízo do trono branco haverá dele a ressurreição de todos quantos não foram ressuscitados na primeira ressurreição. Por isso é que diz a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 20, dos versículos 11 a 15, que vão se abrir os livros diante do grande trono branco. Trono branco. Lembra que os que foram ressuscitados, que morreram em Cristo, foram ressuscitados e levados ao tribunal de Cristo. Não mais para julgar salvação e condenação, mas para julgar as obras, os feitos de cada um e conferir recompensa, coroas e galardões. Aqui, ao final dos 1000 anos, será o chamado juízo final. Quem vai comparecer lá? Agora aqui sim, todos os que não foram ressuscitados por ocasião do arrebatamento serão aqui nesta oportunidade. Capítulo 20, versículos 11 a 15, está escrito assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui vai ter esta outra diferenciação. Aquele cujo nome estiver no livro da vida será julgado por ele, e então ele será levado a fazer parte, juntamente com aqueles que já estão vivendo a eternidade com Cristo, se juntarão a eles na presença de Deus. E os que o nome não estiverem no livro da vida irão para o lago de fogo e se ajuntarão àqueles que, diz a Escritura, que serão da segunda ressurreição. A ressurreição para vergonha e desprezo eterno, a ressurreição para a morte, a ressurreição dos injustos e a chamada segunda morte. Eles serão lançados este lago de fogo. Porém, o que nos alegra e nos anima é saber que, salvos em Cristo, nós estamos direcionados para a primeira ressurreição. Esta ressurreição da qual os apóstolos tinham alegria em anunciar. Então, diferente da restauração, daquelas ressurreições que houveram no tempo de Elias, de Eliseu, de Jesus, de Paulo e de Pedro. Esta ressurreição será referente e igual à ressurreição de Jesus, uma vez ressuscitado para nunca mais morrer. É aí que vamos receber um corpo imortal, incorruptível, santo e glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, para habitarmos a presença dele. Então, com razão, o apóstolo Paulo deixou registrado aqui no capítulo 24, que Lucas escreveu em Atos, dizendo: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Agora, eu e você, cada um de nós, devemos fazer o nosso exame introspectivo, olhar para dentro de nós
e ver o que é que domina o nosso coração. Qual é o princípio da nossa crença de fé? O que é que nós cremos à luz do que diz a Escritura? Paulo disse, tendo esperança como estes mesmo, ele cria na ressurreição. A semelhança da ressurreição de Jesus. Eu e você precisamos viver crendo nesta ressurreição, vivendo de maneira digna diante do Senhor, que não sabemos o dia, a hora em que vamos morrer, mas que no momento da nossa morte estejamos fazendo o que agrada ao Senhor e a demonstração de uma vida salva e liberta por Jesus, porque está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Nós não estamos reservados para o juízo, mas estamos guardados para a ressurreição. Então, alimente-se no seu coração a esperança, a expectativa, viva em fé deste grande e maravilhoso dia em que há de acontecer esta ressurreição prometida nas Escrituras. Ressurreição para a vida, ressurreição dos justos, primeira ressurreição. Esta, os que fizerem parte dela, farão com gozo, com alegria, com gratidão. Os que fizerem parte da ressurreição para desprezo e vergonha eterna, ressurreição da morte, ressurreição dos injustos e segunda morte, o farão com profunda tristeza, sem ter nenhuma oportunidade de arrependimento, porque após a morte segue-se o juízo. Então, em vida, decidamos servir a Cristo, glorificá-lo e bendizê-lo, para que tenhamos parte nesta primeira ressurreição ao lado do Senhor Jesus Cristo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.